Olá a todos, eu quero gravar e deixar mais uma mensagem a todos. Mas hoje nessa mensagem eu quero desafiar quem está assistindo a acompanhar comigo lendo uma Bíblia. Ou quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar o texto aqui na descrição. Hoje eu quero trabalhar em cima do texto de Marcos, no capítulo 2, começando pelo versículo 1, terminando no versículo 12. E nessa história hoje sobre Jesus, ele estava voltando a Cafarnaum e chegando em casa, o povo começou a procurá-lo na sua casa. E eram tantas pessoas que não cabiam gente dentro mais da casa. Tinham pessoas até fora para escutar aquela mensagem que ele estava levando aos outros povoados, a outros locais. E eu mesmo fico me perguntando que tipo de mensagem é essa que atraiu grande multidão ali que não cabia. Imagina, assim, dentro da sua casa não caber muita gente querendo te ouvir ou ouvir alguém que está lá. O que de tão especial tinha nisso? Mas mais especial ainda foi o que aconteceu depois. Quatro amigos estavam tentando levar um paralítico até ele. E eram tantas pessoas que eles não conseguiam. Então eles abriram um buraco no teto da casa e desceram esse paralítico até Jesus, na frente dele. Então Jesus ele olhou para aqueles quatro homens que estavam carregando o paralítico e viu muita fé neles, olhou para o paralítico e falou: Coragem, seus pecados estão perdoados. No meio daquela multidão tinha alguns mestres da lei, da religião ao qual aquele povo que Jesus também era, que Jesus fazia parte, eles estavam perguntando por dentro: quem é esse homem que blasfema contra Deus? Não existe outro que perdoe pecados a não ser Deus. Eu quero trazer uma aplicação para até esse momento do texto. Primeiro, falando sobre o paralítico, mas falando de nós. Com quem nós estamos andando? Essas pessoas, elas nos levam ao caminho do bem? Elas nos apoiam? Elas nos levam até Deus? Porque foi isso que os amigos do paralítico fizeram, levaram eles até Deus. Levaram ele até Deus. E mais ainda, será que podemos nomear esses amigos? Podemos nomear ainda acima esses amigos como o amor, a compaixão, a alegria, a caridade, virtudes e qualidades que nos carregam a Deus, levando para um lado mais espiritual? Temos andado com esses amigos também? E quero falar sobre um outro ponto: os fariseus. Eles estavam totalmente com inveja, eles estavam orgulhosos, eles pensavam que eles sabiam mais que Jesus. Eles tinham inveja daqueles milagres e das coisas bonitas que Jesus falava e fazia. Eles estavam tão orgulhosos que eles não conseguiam entender que Jesus era o próprio Deus na frente deles. Que eles se questionavam: quem é esse que perdoa pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? E o próprio Deus estava perdoando o pecado na frente dele. Andando um pouquinho mais para o texto, depois de Jesus dar um sermão neles e falar que o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, tem autoridade para perdoar pecados, e o que é mais fácil? Falar para esse paralítico: levante e ande, ou seus pecados estão perdoados? O paralítico se levantar e andar? Eu creio num Deus totalmente soberano, que ele cura enfermidades, ele faz paralítico andar, ele cura câncer, mas eu creio em um Jesus Cristo que muda vidas e ele termina obras. Talvez hoje você esteja
paralítico espiritualmente, no seu trabalho profissionalmente você já não tem se dado tão bem, talvez com a sua família laços estão sendo quebrados, talvez com seus amigos você tenha andado com amigos que não te levam para o caminho do bem. E eu quero te dizer uma coisa, todos os momentos em que você tem atitudes como a desses fariseus, de orgulho, de inveja, isso te traz até mesmo uma paralisia espiritual. Mas hoje eu te convido a ser curado e deixar Deus ou Jesus, os dois são um, terminar essa obra. Terminar a boa obra que Ele começou na sua família, no seu trabalho. Fazer com que você não seja mais um paralítico, mas que você ande. E que você aceite esse Jesus como seu único e salvador. Ele é quem faz você andar. E como em outras narrativas, Ele é que faz você enxergar. Ele faz com que você não seja mais cego espiritualmente ou surdo. Que a paz esteja com todos. Amém.